Boa tarde, pessoal, tudo bem? Iniciaremos a aula em continuidade ao assunto de introdução à neuroanatomia. Hoje é a medula espinal e suas meninges. Primeiramente, a medula espinal, ela faz parte do sistema nervoso central, é a porção caudal após o encéfalo e que ocupa parcialmente o canal vertebral. Essa medula será vista tanto no recém-nascido ou a nível fetal, como após o nascimento, na idade adulta. É uma estrutura cilíndrica que tem em torno de 40 a 45 centímetros de comprimento no indivíduo adulto. E as meninges são envoltórios. Existem 3 envoltórios ou meninges. Esses envoltórios, eles estão relacionados com o periósteo da coluna vertebral, ao nível do canal vertebral, e estão também protegendo a medula espinal de lesões. Primeiramente, então, vamos passar as imagens, e o enfoque da aula de hoje é macroscopia da medula espinal. Bom, primeiramente, funções da medula espinal. A medula espinal ela tem função básica tem uma dupla função: condução de impulsos através de neurônios, ou seja, esses impulsos são aferentes, eferentes ou através de neurônios de associação, ligando os aferentes com eferentes. E a integração de reflexos, ou seja, os reflexos medulares, em geral, quando são intrasegmentares, eles não são conscientes, ao passo que aqueles reflexos que ascendem da medula até o tronco cefálico e depois ao diencéfalo, telencéfalo, são suprassegmentares. E existem na medula também reflexos intersegmentares, unindo as regiões altas com as regiões mais baixas da medula ou vice-versa. No nosso estudo da substância branca e substância cinzenta, já foi informado brevemente na aula passada, que são 2 regiões importantes onde se concentram os neurônios. Os neurônios apresentam o seu corpo celular ou pericário e apresentam o seu prolongamento maior, denominado de axônio, que é chamado cientificamente de neurofibra. Então, esse axônio, na grande maioria dos neurônios, envolto por uma bainha chamada mielina. Então, os neurônios são ditos ou fibras mielínicas ou neurônios mielinizados. Então, fibras mielínicas contêm a mielina na sua estrutura, ao passo que aqui existem algumas fibras em bem menor porcentagem de fibras amielínicas, ou seja, não tem mielina na sua composição, mas podem ter, em geral tem também a célula de Schwann, porém sem a mielina. A outra substância, chamada de cinzenta, ela está localizada por dentro da substância branca. Então se diz que ela é interna na medula espinal. E a gente vai ver também nas regiões acima da medula espinal, no encéfalo também, substância branca, substância cinzenta. E a substância cinzenta são aglomerados de corpos de neurônios
ou pericários. Mas tem uma pequena quantidade de fibras amielínicas. Outra característica da substância cinzenta é que ela está exclusivamente no interior da substância branca ou na periferia da substância, envolvendo a substância branca. Então ela tem uma disposição que varia conforme a região do neuroeixo. E a substância cinzenta, as fibras são amielínicas, embora em menor quantidade. Dentre os neurônios, além tanto na substância branca quanto na cinzenta, existe também uma grande concentração de células da glia. Já falei de algumas células da glia, como os oligodendrócitos e as células de Schwann, mas existem outras, como os astrócitos, chamados de fibrosos ou protoplasmáticos, também distribuídos na substância cinzenta ou na branca. E esses astrócitos, eles também têm a função de proteção e função de sustentação da estrutura dos neurônios. Os neurônios, portanto, eles formam, na sua composição, eles formam um conjunto, um conjunto de circuitos bastante complexo através das sinapses. E as sinapses ocorrem em todas as regiões de um neurônio com o seu neurônio mais vizinho, o neurônio mais próximo. Então existem vários tipos de sinapse também. Existem sinapses de axônios de neurônios diretamente com outro axônio de neurônio, ou com o corpo celular do neurônio, ou com o dendrito que parte do corpo celular do neurônio. Não vamos detalhar microscopicamente o neurônio, não é o objetivo da aula de hoje, apenas que para relembrar isso que será visto, que vocês deverão ter na histologia. A medula espinal, ela compõe-se então dessa estrutura a partir do forame magno e desce, ela ocupa exatamente o plano sagital mediano no interior do canal vertebral. Aqui a coluna vertebral, sua parte posterior foi toda removida para se visualizar a medula, e dá para se visualizar uma parte que não está amarelada, mais esbranquiçada, que é a meninge mais externa, denominada de dura mater. E em direção ao pescoço dá para ver a medula espinal sem a dura mater, onde está mais amarelado. Então existem duas regiões da medula espinal que são evidentes, são duas dilatações denominadas de intumescências. A primeira intumescência ao nível cervical da medula é chamada de intumescência cervical. E a outra intumescência inferior, mais inferior, é chamada de intumescência lombosacral. Essa intumescência lombosacral, no término da medula, ela vai formar uma estrutura cônica chamada cone medular. Então ela se torna afilada nesse ponto, e depois o restante que se segue abaixo da medula é um conjunto de raízes nervosas denominadas de cauda equina. Então se nota que os nervos aqui entram ou saem da medula, dependendo da condução do impulso nervoso. Que entram são nervos sensoriais, ou melhor, que são neurônios sensoriais que formam esses nervos, e o que sai são neurônios motores ou eferentes. Sensoriais ou aferentes e motores ou eferentes. Então, nesta vista posterior da medula espinal, é possível localizar então as raízes nervosas, sendo que ao todo são 31 pares de nervos espinais, correspondendo aproximadamente ao mesmo número de vértebras da coluna vertebral. Então, por exemplo, existem 7 vértebras cervicais,
12 vértebras torácicas relacionadas ainda à medula espinal, em contato com a medula espinal, 5 vértebras lombares e 5 vértebras sacrais que estão abaixo do término da medula espinal. Então a medula espinal termina aproximadamente ao nível da primeira ou segunda vértebra lombar. Mas no feto, esse término se dá ou no recém-nascido, ou o feto em torno do 4º mês de vida intrauterina. Essa medula estará aproximadamente, exatamente ao nível sacral. E no adulto já não acontece isso, a medula termina acima do sacro. Por que isso? Porque a coluna vertebral ela tem um crescimento longitudinal consideravelmente maior do que o crescimento da medula espinal, que é um ritmo bem menor de crescimento. Então aí há um distanciamento entre a medula no adulto em relação à coluna vertebral. Mas as raízes nervosas que saem pelas vértebras correspondentes mantêm esse mesmo padrão de saída, ou seja, para cada vértebra sacral lombar existe um par de nervos lombares ou sacrais, por exemplo, saindo sob esta vértebra, ou entre uma vértebra e outra. Então, sobre a importância clínica dessa topografia vértebro-medular, é que em lesões da medula espinal vão ocorrer dois problemas, duas patologias diversas. Ou o indivíduo perde, abaixo do nível da lesão da medula, perde a sensibilidade e a motricidade juntas, mas sempre abaixo do nível da lesão. Sendo que se essa lesão não ocorre na medula, mas sim na cauda equina, não existe grande risco para o indivíduo de perder essa motricidade e sensibilidade, porque não estão sendo afetados os centros nervosos de substância cinzenta localizados na medula internamente. Nesta imagem, ou nessas duas imagens, aqui uma fotografia da medula espinal, na vista anterior, onde é possível se observar que o comprimento, quase que todo o comprimento da medula espinal, desde o nível cervical e depois descendo aos níveis torácicos, lombares, até o nível sacral e coxígeo. A medula ela também é subdividida em regiões que nós vamos ver que são segmentos medulares, que vão segmentando em disposição metamérica essa medula. Então, cada segmento medular vai corresponder a um metâmero. Então, se nota aqui os nervos que emergem da medula espinal envoltos por tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo ele é o mesmo que envolve também toda a medula. O principal dele, o mais espesso e o externo, o mais externo, é chamado de dura mater. Olha aqui ele. Esse que aparece um azul mais claro, um azul. Essa dura mater, é tecido conjuntivo colágeno, ela forma uma bolsa fechada aqui que envolve desde o início da medula, a partir do forame magno, desce em direção ao canal sacral, onde se fecha formando o saco dural. Então, aqui como foi aberta a dura mater, logicamente, vem junto aqui, dá para se observar sobre a dura mater uma outra meninge intermediária, chamada de aracnoide mater. Bom, sem essas meninges, inclusive a pia mater, que é mais interna, aderida ao tecido da medula espinal, é possível observar que a meninge apresenta sulcos. Os sulcos são essas reentrâncias longitudinais. Apenas um aqui é visível, de uma forma bem clara aqui, que está localizado no plano sagital mediano. Esse sulco é chamado de fissura mediana anterior. Então, é uma fissura, mas é um sulco ou é um sulco? É um sulco mais profundo dentre os demais sulcos. Então, por ser mais profundo, é chamado de fissura.
Bom, então aqui se vê a medula in situ também no desenho, né, com a cauda equina inferiormente ao cone medular aqui, as duas intumescências, a cervical e a lombosacral, ou intumescência lombar. Qual que é a razão de existirem essas intumescências? É que os nervos espinais que emergem da medula nessas dilatações, eles concentram o maior número de neurônios, de fibras, tanto aferentes quanto eferentes. Motoras cervicais, aferentes e eferentes, somáticas ou viscerais. Então, devido a isso, existe uma agregação maior de substância branca e substância cinzenta nessas áreas, porque a complexidade funcional, né, e estrutural dos membros superior e inferior se deve à origem dos nervos que saem dessas intumescências. Sendo que os nervos que não formam plexos, por exemplo, né, a nível torácico, não existe intumescência aqui, né? Então, consequentemente, uma musculatura que não existe uma estrutura muscular e também uma distribuição na pele, né? Não é muito expressiva, tanto do ponto de vista anatômico quanto funcional. Então, não existe, basicamente aqui, não existe nenhuma intumescência. E sendo que a medula, nesse ponto, justamente onde apresenta intumescência, se for feito um corte transversal na medula, dá para se ver que ela é bem circular, tem um aspecto circular, de um círculo. Enquanto se fizer um corte transversal nessas duas intumescências, seja a cervical ou a lombosacral, vai se observar que existe um achatamento antero-posterior dessas duas medulas. Depois, no cone medular, forma novamente um aspecto cilíndrico e arredondado da medula em corte transversal. Essa imagem aqui, então, representa os três envoltórios que eu mencionei. O mais espesso, a dura mater, também denominado, devido à espessura e resistência maior, é denominado de Pachymeninge. Em seguida, sob a dura mater, vai existir uma outra meninge mais fina, chamada de aracnoide mater. E, finalmente, uma meninge que está intimamente aderida ao tecido nervoso, o tecido neural, que é chamado de pia mater. Então, pia mater, aqui, né? Aqui, aracnoide mater, alguns só falam aracnoide, e tem esse nome aracnoide porque essa meninge apresenta filamentos que partem desde essa membrana, saem dessa membrana internamente e vão se acolar à pia mater, se grudar à pia mater. E esses filamentos são as trabéculas aracnoideas. E o espaço que existe entre essas meninges são basicamente 3 espaços. Então, mas o espaço mais importante clinicamente é esse espaço entre a aracnoide mater e a pia mater, por ser mais amplo, e é chamado de espaço subaracnoideo. Sendo que a aracnoide mater mais a pia mater constituem aí um conjunto chamado de leptomeninge. Então, lepto significa fino, pachy significa espessa. Pachymeninge é dura mater, lepto, aracnoide mater e pia mater. Então, a pia mater é uma membrana transparente, ela é muito fina, quase não dá para se perceber nas peças anatômicas lá no laboratório. Mas dá para se notar que sob a pia mater, então, existem os sulcos, aparecem os sulcos longitudinais da medula, que também são acompanhados por vasos sanguíneos, né? As arteríolas caminham junto, né? As pequenas artérias caminham junto com as veias nesses mesmos sulcos. E a gente vai falar um pouco melhor deles mais adiante. Um destaque que dá para ver aqui no plano mediano, o sulco que está no mesmo nível da fissura mediana anterior. Essa vista é dorsal da medula, então aqui nós teremos o sulco mediano posterior, o reto sulco mediano posterior. Ainda então dá para se notar que essas meninges, elas também envolvem
A dura mater, ela envolve também os nervos. E os nervos, eles apresentam, no seu início, apresentam uma dilatação denominada de gânglio espinal. Está aqui, ó, o gânglio espinal, correspondendo ao 8º par de nervos cervicais. Deve-se lembrar, depois não vai ter uma aula só sobre nervos espinais, e a gente vai entender que, na verdade, embora existam 7 vértebras cervicais, existem 8 pares de nervos espinais. Então, a partir do 8º par, os demais nervos vão emergir logo abaixo da vértebra numericamente correspondente. Quais são esses espaços que eu mencionei? Além do subaracnoide, que é preenchido no vivo por um líquido chamado de líquido cerebrospinal, que vai ter uma aula também mais à frente só sobre líquor, que é o líquido cerebrospinal ou céfalo-raquidiano. Então, quais são os demais espaços que existem? Primeiramente, entre uma vértebra e a dura mater vai existir um espaço preenchido com gordura e plexo de veias, aqui, olha. O plexo venoso e o tecido adiposo bastante abundante nessa área aqui. Esse espaço é chamado de epidural, também chamado de peridural, onde pode ser utilizado clinicamente para fazer anestesias não muito profundas, utilizando-se uma agulha por impulsão com uma agulha e mais o anestésico. Então, espaço epidural, que vai até a aracnoide mater. Da aracnoide mater, aqui, então, até a pia mater, o espaço já que eu falei, subaracnoide. Depois, não existe mais outro espaço, né? Então, espaço epidural, subdural entre a dura e a aracnoide mater, subdural, é um espaço que é virtual, quase que também não se reconhece nitidamente. Também não tem importância clínica, porque tem pequena quantidade de líquido apenas aqui nesse pequeno espaço subdural. E depois do espaço subdural, o espaço chamado de subaracnoide, né? E deve-se lembrar que essas meninges serão estudadas junto com o encéfalo posteriormente, as meninges encefálicas, e somente 2 espaços vão existir ao nível do crânio, o espaço subdural e o espaço subaracnoide. Não existe o espaço epidural, portanto não existe esse preenchimento por tecido adiposo e um plexo de veias aqui visíveis. Aí, continuando a vista posterior agora da medula espinal, após o término da medula, então visualizamos nitidamente aqui a cauda equina com a remoção da aracnoide e da dura mater. Então dá para notar a cauda equina. A pia mater, antes de mais nada, ela forma também alguns espessamentos. Deixa eu voltar aqui, onde nós teremos que a pia mater, aqui dá para se notar, que na face lateral da medula existe um prolongamento da pia mater que vai se aderir logo em seguida à aracnoide mater, formando aqui essas estruturas de um aspecto de dente. E esse ligamento, tanto à esquerda quanto à direita, é chamado de ligamento denteado. Ligamento denteado. Lá no final da medula espinal, a pia mater se continua após o cone medular em um filamento denominado de filamento terminal. É constituído somente por essa meninge, a pia mater, e que está misturada às raízes nervosas da cauda equina. Esse filamento terminal atravessa a dura mater e também se forma um ligamento que vai se fixar ao cóccix, a última vértebra. Portanto, aqui com destaque a cauda equina, né? Filamento terminal que eu já mencionei, olha só aqui o saco dural, a dura mater, seja que é em destaque, e o ligamento da dura mater espinal aqui, que é a continuação do filamento juntamente com a dura mater, né? E vai se
formar um ligamento coxígeo quando se adere à última vértebra da coluna vertebral. Aí, com a remoção das meninges, na vista anterior, aqui foi feito um corte transversal, em que duas regiões da medula estão em evidência aqui anteriormente. E o que se pode notar aqui? Que nós vamos ver mais à frente, em aula de nervos espinais, que os nervos eles formam duas raízes na sua origem, na sua emergência da superfície da medula espinal. Essas duas raízes nervosas vão formar os nervos espinais que saem da coluna vertebral através do forame intervertebral. Portanto, gente, cada forame vertebral, com exceção das vértebras lombares L3, L4, L5 e as vértebras sacrais, cada forame vertebral contém, então, um segmento aqui de uma medula, uma região da medula. O que nós vamos definir? O termo segmento medular é um termo utilizado para definir na superfície da medula o ponto de onde sai um par de nervos espinais, sejam eles cervicais, torácicos, lombares, sacrais ou coxígeo. Então, esta região onde saem essas estruturas chamadas de radículas que vão formar os nervos espinais, vê-se que aqui existe um limite entre um conjunto de radículas, em torno de 8 a 10 radículas, 7, 8 ou até 10 radículas, até as 7 radículas que se seguem logo abaixo. Então, entre um conjunto de radículas e outro aqui, se traça uma linha imaginária horizontal ou transversal e separa um segmento medular superiormente de um segmento medular inferiormente. Então dá para se notar aqui na medula, aqui no plano mediano, a fissura mediana anterior, né? Bem como o local onde emergem as raízes nervosas, que é o sulco anterolateral ou lateral anterior. Nós vamos mencionar esses sulcos em cortes transversais depois da medula espinal em vista superior ou inferior. Bom, aqui é um corte transversal então da medula, onde dá para se notar que a superfície dela apresenta sulcos denominados lateral anterior e são sulcos pares, então a direita e a esquerda. Se eu fizer um corte sagital aqui, dividindo a medula em duas metades semelhantes, eu vou ter as mesmas estruturas numa M-medula. A direita estará na esquerda as mesmas estruturas correspondentes. Então, se eu tenho aqui deste lado um sulco anterolateral, que é o termo mais correto, e um sulco posterolateral lá atrás, eu vou ter também os mesmos sulcos pareados aqui nesta outra superfície da medula, né? Esta outra metade da medula. Aí eu tenho, então, primeiramente, o sulco mais pronunciado de todos, que é a fissura mediana anterior. Está vendo como afasta bem a medula? E depois tem o sulco mediano posterior no mesmo nível. O mediano posterior, ele se aprofunda no interior da medula e forma o septo mediano posterior. O septo que divide também a medula parcialmente em duas metades, direita e esquerda. Então, entre os sulcos posterolaterais ou laterais posteriores à direita e à esquerda vai existir um sulco chamado de intermédio posterior. Este sulco aqui que se prolonga também, mas não dividindo as regiões da medula internamente. É somente essa pequena extensão aqui do sulco. Então, o sulco intermédio posterior, na verdade, ele vai existir no nível medular, nos segmentos medulares cervicais da medula espinal, correto? Sendo que abaixo dos cervicais, nos níveis torácicos, lombares, não vai existir esse sulco intermédio posterior. Então, o que é importante agora na estrutura interna da medula, que a gente deve reconhecer, é que aqui não está colorido, né?
mas tudo branco, fundo branco. Mas são duas porções de substância, dois tipos de substâncias. A externa, chamada substância branca, né, por fora, e por dentro a substância cinzenta, que tem um aspecto de um H, por isso chamado também de H medular. No plano sagital mediano, envolvido pela substância cinzenta, existe uma pequena trave de substância cinzenta horizontal aqui, que é a coluna chamada de intermédia. Por dentro dessa coluna intermédia de substância cinzenta vai existir um canal central da medula, ou canal do epêndima. Esse canal contém uma pequena quantidade de líquido cérebro-espinal, mas de pouca importância, ou quase nenhuma importância clínica, porque é muito estreito esse canal. E a quantidade de líquido é mínima. Então, a substância branca é onde se faz onde ocorrem o quê? Os axônios ou neurofibras mielinizados ou mielínicos, tá? Então aqui substância branca, substância branca, substância branca, assim por diante, né? Na periferia, em toda a extensão da medula. A substância é subdividida basicamente em 3 regiões. Entre a fissura mediana anterior e o sulco anterolateral, teremos o funículo. Então, primeira região, funículo anterior. Funículo também é sinônimo de cordão, ou feixes, ou tratos de fibras nervosas. Feixes ou cordões. Então, aqui tem um cordão anterior, ou funículo anterior, entre a fissura mediana anterior e a anterolateral. Da anterolateral até a posterolateral, logo em seguida, à direita ou à esquerda, vai ocorrer o maior cordão aqui, chamado de funículo lateral. Funículo lateral. Então, a direita e a esquerda, tá? Anterior, lateral. Depois, do sulco posterolateral em direção ao sulco mediano posterior, a região correspondente de substância branca, chamada de funículo posterior ou cordão posterior. O funículo posterior em nível cervical, ele é separado, ainda que não completamente, em 2 sub-regiões menores. Esta sub-região lateral aqui é chamado de fascículo fascículo cuneiforme, esta aqui mais lateral, e esta aqui medial, chamada de fascículo grácil. Então, fascículo grácil e fascículo cuneiforme, que fascículo grácil, fascículo cuneiforme, em cada metade forma o funículo posterior. Portanto, entre o sulco mediano posterior e o sulco intermédio posterior, vai existir aqui, na superfície, também dá para se visualizar, por fora, na vista posterior da medula, o fascículo grácil. Depois desse mesmo sulco intermédio posterior até o sulco posterolateral correspondente, fascículo cuneiforme. Nós vamos perceber que os tratos de fibras, ou os feixes de fibras que constituem esse funículo posterior, têm a função sensorial, tá? E a sensibilidade que transita, que é conduzida nesta região aqui, é uma sensibilidade assim geral, ligada ao tato, à propriocepção, ao tato chamado de tato leve, ou tato fino, ou tato epicrítico, e também vias de propriocepção constituem aqui esse cordão posterior. Então esse já é mais um estudo mais complexo, né? Mas para ter uma noção que existe uma distribuição funcional diferente nesses funículos da substância branca. A substância branca também é interligada do funículo anterior ao outro funículo por uma região de cruzamento de fibras chamada de comissura branca, o cruzamento esse perpendicular, o ângulo reto em relação ao plano mediano. Comissura branca aqui, ó, tá?
Adiante nós vamos ver também que a substância cinzenta ela é dividida em 3 regiões, principalmente na região torácica. Nós vamos ver depois, logo mais na próxima imagem, essas regiões. Muito bem. Então aqui os funículos são 3, né? Como eu mencionei, anterior, aqui, lateral aqui, e o funículo posterior, com seus fascículos grácil e fascículo cuneiforme. A palavra cuneiforme aqui é cunei, com N de neto, né? N de navio. Em formato de cunha, né? E o grácil é por ser ele mais fininho, mais gracioso. Lembrar da palavra gracioso, falar fascículo grácil. Gracioso por ser mais delicado, né? Cuneiforme em forma de cunha, né? Separados pelo sulco intermédio posterior nos segmentos cervicais. Então nós teremos a substância cinzenta aqui, ainda não foi, depois vou dar um outro destaque a substância cinzenta, formando pontas ou colunas. Então 2 colunas são evidentes, uma coluna anterior e uma coluna posterior, né? Então voltado à frente e atrás. E existe a coluna também, substância cinzenta intermédia, que não será vista mais à frente, com no seu interior o canal central da medula. Bom, então aqui regionalmente os funículos eles apresentam tratos de fibras. O que são tratos? São feixes que têm uma orientação de baixo para cima ou ascendentes, ou inversamente de cima para baixo descendentes. Os ascendentes são fibras ou axônios de neurônios mielinizados sensoriais. Então, ascendentes sensoriais, que vai em direção ao encéfalo. E os descendentes são motores ou eferentes, né? Sensoriais ou aferentes, sensoriais ou aferentes. Onde que eu vou ter sensorial aqui, né? Sensorial aqui no funículo posterior, são sensoriais. Aqui esse rachurado aqui, bem mais cinzento claro, são os sensoriais, né? E esse rachurado escurão aqui, que aparece aqui, por exemplo, e aqui também, são os motores ou descendentes, né? E a denominação desses tratos também é conforme a região do encéfalo ou da medula que eles têm origem. Se eles vêm do encéfalo, vão ser descendentes, né? Então, por exemplo, vem do córtex cerebral e vai em direção à medula espinal, passa a ser chamado de córtico espinhal ou espinal. Aqui temos 2, o lateral, que é o mais volumoso, e o menor aqui, que é o córtico espinal anterior. Lembra que a palavra tracto é antiga, viu? É trato, córtico espinal. E as vias chamadas de ascendentes ou sensoriais, temos aqui, por exemplo, 2 tratos importantíssimos que conduzem informação proprioceptiva inconsciente, que vai em direção ao cerebelo. Então se inicia na medula e vai até os núcleos do cerebelo, ou córtex cerebelar, como nós veremos em uma aula mais à frente. Mas tem outras que estão ocupando outros tratos aqui não nomeados, que são chamados que provêm de núcleos do tronco encefálico. Então são chamados de rubro espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal, retículo espinal, olivo espinal. São esses aí provenientes do tronco e também constituem os funículos aqui anterior e lateral da medula espinal. São tratos descendentes ou eferentes. Muito bem. Se fizermos um corte numa medula abaixo do nível torácico, teremos esse aspecto aqui de medula, olha só. Então, onde está a substância branca? Essa que aparece mais escura aqui. Na verdade, a palavra substância branca não tem a ver com o que foi colorido aqui, né? Essa hemimedula, ou nesse lado também. É que a substância cinzenta interna, sob a ação dos agentes fixadores, como formol, ela altera a sua cor. Então, como se fosse uma chapa radiográfica onde fica o negativo aqui, né?
que é negativo é esbranquiçado, né? E então essa alteração será vista depois na aula prática. Aqui foi o destaque se faz então as colunas que formam a substância cinzenta, as colunas de substância da OH medular, e que esse mais volumoso aqui é chamado de coluna anterior, mais gordinho, depois o mais magrinho aqui é a coluna posterior, né? De onde entram aqui, no caso da coluna posterior, entram os neurônios sensoriais, então por esse sulco posterolateral aqui desse lado ou deste. Enquanto que a coluna anterior se agrupam os corpos de neurônios eferentes ou motores. Tá? Então isso aqui também está mostrando através dessas duas linhas horizontais e duas verticais, formando aqui uma cruz, um retângulo. Nessa área aqui bem central vai ter a substância cinzenta intermédia ou coluna intermédia central. Ao lado vai existir uma coluna intermédia de substância cinzenta, lógico, né? Lateral, tá? Esse segmento aqui da medula é com certeza um segmento lombar, em que a substância cinzenta é bem espessa, bem volumosa em relação aos outros segmentos acima. Em relação às vias ascendentes e descendentes, tanto que constituem então esses funículos anterior, lateral e posterior, nós temos representação chamada de somatotópicas, como se fosse um mapa do corpo humano desenhado aqui nos funículos, né? Posterior, lateral, anterior. O corpo humano, ele está, né, dentro dessas proporções, está totalmente desproporcional, ou seja, aqui representa tanto as vias motoras ou vias sensoriais, formando fibras, né, na forma de fibras, que vão se distribuir à mão, que tem uma maior distribuição na mão. Então, por isso a mão está bem exagerada aqui. Enquanto que essa mão também aparece desproporcional nas demais imagens, aqui no funículo lateral, aqui, nas regiões do funículo lateral, e aqui no funículo posterior também é o predomínio da mão. Ou seja, a sensibilidade dos dedos, principalmente, né, sempre uma sensibilidade mais precisa, né, e mais acurada. Ao passo que a sensibilidade nas demais regiões do corpo, como se pode ver, membros inferiores, né, tronco, membros superiores, já é uma sensibilidade não muito acurada, não é muito bem evidente. Assim como também a motricidade. Para os segmentos mais distais no membro superior, vai ser uma motricidade mais bem elaborada, né, mais complexa os movimentos. Então, de uma forma esquemática, aqui está colorido para representar essas mesmas regiões aqui do corpo. Por exemplo, a cabeça praticamente não existe aqui informação que passa pela medula, e sim o pescoço. Então, a região mais da nuca, né, o restante da cabeça não aparece. Por quê? Porque vai ter uma inervação específica para a cabeça através do nervo craniano, os nervos cranianos. Então, não há representatividade do corpo aqui, nessa somatotopia medular. Então, a palavra que se usa para esse desenho, esse mapa, é somatotopia, tá? Então, os membros inferiores em azul claro, o tronco em vermelho, e também parte superior do tronco em amarelo, depois o membro correspondente ao membro superior aqui, especialmente a mão, em verde, né? E no funículo posterior aqui, né? Fascículo grácil, esse em azul dos membros inferiores. Então, a sensibilidade dos membros inferiores se restringe ao fascículo grácil, e fascículo cuneiforme é metade superior do tronco e membros superiores, bem como o pescoço, né? Fascículo cuneiforme aqui. Então pega toda essa área aqui. E aí tem a mesma correspondência de cores aqui em relação ao corpo humano, com exceção então da cabeça, né? No funículo lateral, funículo anterior.
A mesma subdivisão que ocorre de uma forma de uma somatotopia, existe também uma distribuição funcional bem característica por um autor chamado Rexed. Esse pesquisador, ele mapeou a substância cinzenta medular e ele descreveu lâmina por lâmina, são ao todo 9 lâminas, aqui o 9 algarismos romanos, onde se concentram grupamentos funcionais sensoriais ou sensitivos na coluna posterior, veja aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 também, pegando aqui a coluna posterior. Do sexto segmento aqui, do sétimo, então se dá 6 e 7, se faz aqui na substância cinzenta intermédia, e na coluna anterior, o restante, né? 8, 9 e 10. Perdão, 10 não tem. 8 e 9. Tá? Então são as chamadas lâminas de Rexed. Na coluna anterior, então, se agregam os neurônios, os corpos de neurônios, portanto, né, chamados de motores somáticos, classificados, como motores somáticos ou eferentes somáticos. Já na coluna lateral, em nível tóraco-lombar, a substância cinzenta intermédia forma um terceiro grupamento aqui, uma projeção que vai ser chamada de coluna ou corno lateral, onde se agrupam os neurônios viscerais, ou seja, os neurônios autonômicos, neurovegetativos, enquanto que a sensibilidade somática se restringe à coluna posterior, grupamentos de neurônios sensoriais aqui. Vão chegando os neurônios lá da raiz posterior, ou dorsal do nervo espinal, e faz sinapse aqui com o segundo neurônio localizado nessa coluna posterior, que é um neurônio, geralmente, na grande maioria das vezes, é um neurônio internuncial que faz sinapse novamente com a coluna anterior, mas pode fazer um cruzamento e fazer sinapse heterolateralmente, ou seja, do outro lado, também chamado o lado contralateral, lado contrário, ou ipsilateral. Então, homolateral do mesmo lado, heterolateral do outro lado, né? Então, o neurônio pode atravessar aqui o plano mediano, cruzar ou decussar e fazer sinapse do outro lado, por exemplo, na coluna anterior da substância cinzenta medular. Isso é uma aula também de nervos espinais, vai ser muito útil essa imagem. E se fizer um corte aqui sagital mediano na coluna vertebral, expondo o canal vertebral aqui, se dá para notar que é a região verde, aqui onde estão concentrados aqui os segmentos cervicais da medula. E os segmentos medulares torácicos em azul, que são 12, né? 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, e de L1 e L5, né? E de S1 a S5, 5 sacrais, e um coxígeo apenas, aqui quase que não existe, não dá nem para ver tão pequeno que ele é. Esta região é, lógico, em vermelho, do cone medular, onde se apresentam as intumescências, pega todo o segmento aqui, cervicais a partir de C5, C6, C7, C8, então está a intumescência cervical, e T1 também. De T2 para onde não existe intumescência, de T2 em diante. Depois os segmentos lombares aqui, ó, incluindo o último torácico, né? T12, L1, L2, L3, L4, L5, segmentos medulares aqui formam intumescência lombosacral aqui, né? Portanto, aqui os segmentos finais sacrais aqui constituem a cone medular mais o coxígeo. A cauda equina aqui também representada pelas raízes nervosas que provêm tanto parcialmente da intumescência lombosacral quanto dos restantes dos segmentos sacrais, que formam as raízes nervosas que constituem a cauda equina, né? Tudo isso envolvido pela dura mater aqui, que é essa linha preta aqui, que forma depois o filamento terminal atravessa, forma o filamento terminal da dura mater espinal, ou externo aqui, né? Que vai até o cóccix.
Portanto, o nervo coxígeo aqui é o último par, não chega a formar um par de nervos, é um nervo independente que vai sair aqui ao final da coluna vertebral. Então, saindo os nervos espinais aqui, gente, nós teremos pares de nervos cervicais, torácicos, lombares, sacrais e coxígeos. Essa topografia aqui é importante para entender que as raízes nervosas, elas não estão no mesmo nível da coluna torácica, por exemplo, né? Coluna vertebral torácica, a vértebra está abaixo da raiz nervosa que se origina acima do nervo. Então existe uma regra para se contar o segmento da medula. Por exemplo, o T3 aqui, T4, né? Segmentos medulares T4, T6, se ocorre uma lesão aqui, ao nível de T6, vamos supor aqui na metade da medula espinal, uma lesão qualquer que se possa imaginar, né? Um indivíduo fraturou uma vértebra aqui, essa vértebra aqui, ela por exemplo, pode ser a T4 aqui, mas a raiz nervosa vai emergir por baixo de duas vértebras, da segunda vértebra abaixo. Então sai de T4, mas sai por baixo aqui, em torno de T6, né? Então T6 aqui não corresponde exatamente ao mesmo nível da vértebra numericamente, né? Então vértebra torácica, como exemplo. Aí quando chega nas vértebras lombares, o distanciamento entre a medula vai ser maior em relação ao final da coluna. Então as raízes nervosas tem um aspecto oblíquo e vertical. Então o que se observa aqui, por exemplo, L5, olha, o indivíduo lesa, por exemplo, o quinto segmento medular aqui. Aí vai haver uma perda de sensibilidade ou motricidade do nervo que está passando por baixo dessa quinta vértebra lombar, que é o quinto par de nervos lombares. Assim também vale para os nervos sacrais, então estão mais distantes ainda da coluna vertebral aí, né? E aí, então a sintomatologia, até tudo isso é estudado na parte da neurologia, mas é importante que se conheça essa topografia para entender que uma lesão na medula nem sempre se transmite na mesma região da vértebra que esse nervo sai. Agora, se eu pegar aqui os nervos cervicais, olha, C1, por exemplo, o primeiro par de nervo cervical, ele está entre o osso occipital, na base do crânio, né? E o atlas. Então aqui está no mesmo nível, C1, C2, C3, C4, C5, mesmo nível segmento medular e a sua vértebra numericamente correspondente, cervical, né? Aí de T2 em diante, T3, assim por diante, aí já começa a alterar essa contagem em relação ao nervo e a sua vértebra. Bom, a medula cervical, o segmento medular cervical, apresenta a substância cinzenta aqui de uma forma difusa, né? Fragmentada, olha só, está mais fragmentado. Quando chega aos cervicais assim, mais inferiores, olha aqui, ó, C2, por exemplo, C3, C4, C5, esse H medular, ele se torna mais volumoso na coluna anterior, ou no corno anterior. Enquanto que a coluna posterior se torna bem delgada em relação à anterior, né? A coluna intermédia também é bem delgada. Aí vai caminhando C8, olha, o último segmento cervical. Depois os segmentos torácicos aqui de segundo, oitavo, 12º. Se nota uma diferença nesse H medular. Então o H medular se torna mais fino, né, nos segmentos torácicos. Por outro lado, há uma predominância maior de substância branca nos segmentos torácicos, né, uma substância branca. Sendo que no nível torácico, como se vê aqui em T2, dá para se ver uma coluna lateral aqui, bem pequena aqui do lado, né, que vai estar em todas as torácicas e até L1 aproximadamente, vai ter essa coluna lateral. Quando chega em L3, no segmento lombar, a medula lombar, essa coluna lateral se funde à coluna anterior e fica tudo por igual, né? Então fica uma coluna anterior bem volumosa. Quando chega no segmento sacral, a substância cinzenta é muito mais numerosa
mais volumosa e não há predomínio da substância branca. Até a nível coxígeo, então, o H medular está bem predominantemente cinzento, né? Então, a predominância da substância cinzenta é notável nos segmentos caudais até o coxígeo da medula espinal. Na próxima aula, teremos uma aula aí de tronco encefálico, aí na segunda-feira, dia 22, pessoal. 22, eu aguardo vocês às 2 horas. Eu vou pedir ajuda também a Sara que está me substituindo também, continue a ajuda que eu tinha da Camila, né? Que a Camila não está mais no grupo, mas a Sara vai me dar um apoio, que vai me ajudar aí na gravação da aula para enviar a aula para vocês. Por enquanto é só, viu, pessoal? Então, depois no tronco cefálico a gente vai também comentar um pouquinho sobre, falar mais sobre a morfologia externa, né, do tronco cefálico e depois a morfologia interna, né? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e que tudo possa correr bem aí com todos, que a gente se encontre, se a gente volte a se ver aí no laboratório de anatomia, né? Se não se vê em outro lugar, mas que seja com muita saúde e paz. Deus abençoe. Tchau.